Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do capítulo 2 de Hebreus. Nós vamos estudar o texto de Hebreus 2, 10 a 18. Este é um texto dos mais importantes dentro desse livro. Por quê? Porque ele nos mostra de maneira muito clara o grande amor de Jesus Cristo por nós quando ele se identificou plenamente com a nossa humanidade, experimentando as nossas dores e as nossas dificuldades. Por isso é que ele se tornou um Senhor compreensivo e compassivo com as nossas fraquezas. Na verdade, aqui nós temos um retrato cristológico, propriamente dito, um retrato que mostra-nos quem é o Senhor Jesus Cristo em relação a nós. Então, nós precisamos ter, com muita clareza, as nossas mentes voltadas para essa grande verdade. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quando nós descobrimos, através desse texto de Hebreus, quem é Jesus, nós percebemos o valor da sua identificação conosco. Esse sentido de humilhação que nós vimos em 2:9, conforme o programa passado, é o de abaixar-se ao nível dos homens, como Paulo descreveu. Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que ele, o Senhor Jesus, a si mesmo se humilhou, a si mesmo se esvaziou. Veja bem, conforme lá Filipenses capítulo 2, esse ser feito menor carrega o sentido da pré-existência do Filho. Portanto, pelo uso do Salmo capítulo 8, versículos 4 a 6, o autor de Hebreus não quer dizer que Jesus foi criado inferior aos anjos, e sim que ele, Jesus, o Filho pré-existente, entrou na raça humana, entrou na história humana com esse propósito de nos abençoar. O ato da kenosis, essa é a palavra no grego de Filipenses 2:7, esse ato da kenosis significa humilhação e é estritamente ligada à tarefa da redenção. Jesus se esvaziou para nos redimir. Ele se fez homem, ele se encarnou, conforme lemos lá no capítulo 1 de João, para nos redimir. Então, nesse texto, nós vamos verificar que o Filho do Homem, que o Senhor Jesus, ele assumiu a natureza humana completamente. A palavra semelhante, que aparece no versículo 17 do capítulo 2, mostra a diferença devido à ausência de pecado. Ele é semelhante a nós porque ele não pecou. Como o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, não identifica na natureza humana de Jesus o pecado. Portanto, ele não identifica a natureza humana de Jesus com a natureza humana caída. Com a natureza caída de nós, dos seres humanos. Por isso, é semelhante, mas ele é plenamente Deus, plenamente homem. Esse é o grande milagre do Senhor Jesus, vindo e identificando-se conosco. Jesus, então, é visto como verdadeiramente homem, tendo passado através de todos os estágios normais de desenvolvimento. Ele foi tentado, foi aperfeiçoado pelo sofrimento e aprendeu obediência. Por isso, diante disso, só Jesus pode ter se envolvido completamente conosco. Então, eu quero sugerir para esse texto, Hebreus 2, 10 a 18, o seguinte título: A identificação de Jesus com a nossa humanidade. Se você puder anotar, anote esse título: A identificação de Jesus Cristo com a nossa humanidade. Muito bem, essas palavras inspiradas do autor de Hebreus nos transmitem a verdadeira bênção que podemos usufruir com Jesus. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Capítulo 2, versículo 11. Agora, isso quer dizer que você que está aí me ouvindo, eu que estou te falando, nós somos irmãos uns com os outros. Mas o que é mais interessante é que eu e você somos irmãos de Jesus Cristo. Conforme o texto, Jesus foi feito como nós, como seus irmãos. Conforme nós vimos no programa passado, os primeiros 4 versículos também introduzem outro padrão encontrado nesse livro.
Enquanto o autor argumenta de um modo muito lógico, ele interrompe periodicamente o seu raciocínio com as advertências aos seus leitores. Ele escrevia aos cristãos que estavam pensando em voltar ao judaísmo. Como mencionamos, há 7 advertências espalhadas por todo esse livro. E essas advertências são duras. Mostram que é possível haver condenação se abandonarem o Senhor. Nós temos advertências muito sérias. Talvez as mais conhecidas estejam no capítulo 6, 4 a 6, e no capítulo 10, 26 a 29. Mas nós vamos estudá-las quando estivermos considerando esses capítulos. Agora, para que possamos entender o argumento do autor ao apresentar a humanidade de Jesus, ao apresentar a sua plena identificação conosco, o autor então citou o Salmo capítulo 8. Ele citou os versículos 6 a 8. Uma passagem que, na verdade, ela observa que o homem foi criado um pouco mais baixo do que os anjos. Mas, ao citar essas palavras inspiradas, provavelmente o autor ele levantou uma questão. Na mente dos seus leitores surgiu uma questão. Se Jesus é superior aos anjos, por que ele tomou a forma de um homem que foi feito inferior aos anjos? A resposta a essa pergunta é encontrada no papel redentor que Jesus Cristo desempenha. O homem precisava e precisa de um mediador entre Deus e si mesmo. Porque Jesus sofreu e foi tentado como são todos nós, os homens, a humanidade nesse mundo, então ele pode ajudar a humanidade como alguém misericordioso, como um fiel sumo sacerdote. O autor de Hebreus, então, voltará a esse assunto do sumo sacerdócio de Jesus para uma extensa discussão em capítulos posteriores que nós vamos estudar. Nesse capítulo, contudo, ele afirma que Jesus tinha que se tornar como seus irmãos, de modo a servir como um sumo sacerdote. Ele tinha que tomar um corpo humano para experimentar a morte por todos os homens. Através da sua morte e ressurreição, Jesus derrotou a Satanás, que tem o poder da morte. Ele tinha que se tornar como os homens. O Senhor Jesus tinha que ter essa identificação para partilhar da carne e do sangue. Por quê? Porque o seu ministério era ajudar, era socorrer, era salvar os homens e não os anjos. Querido amigo, que possamos entender essa manifestação da graça do Senhor. Que Deus seja louvado por termos um sumo sacerdote que entende a nossa situação. Portanto, a frase que podemos extrair desse texto como um princípio, como uma orientação para as nossas vidas, é esta. A identificação de Jesus Cristo é comprovada por ter ele assumido plenamente a nossa humanidade. Se você puder, se você tiver condições, anote essa frase, que é o resumo de Hebreus 2, 10 a 18. Eu vou repeti-la. A identificação de Jesus Cristo conosco é comprovada por ter ele assumido plenamente a nossa humanidade. E nesses versos nós vamos encontrar 7 comprovações da identificação de Jesus Cristo conosco. E, como nós temos feito nos estudos de Hebreus, vamos primeiramente ler esse trecho da palavra de Deus. Diz assim, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que,
por sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Versículo 15, e ele então livrou todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Versículo 16, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas ele socorre quem? A descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Querido amigo, depois dessa leitura, depois dessas afirmações tão marcantes para todos nós, agora então podemos detalhar essas 7 comprovações da identificação do Senhor Jesus Cristo conosco. A identificação, em primeiro lugar, de Jesus Cristo se vê na sua disposição de ser aperfeiçoado para nos salvar. Versículos 10 e 11. Certamente, Jesus nunca foi acusado de nada. Ele não tinha nenhum desvio moral ou espiritualmente ele era imperfeito. Não, longe disso. Porém, na sua encarnação, ele se tornou o quê? Perfeito, quando experimentou o sofrimento que os homens experimentam. Jesus se identificou no nível mais profundo da angústia do ser humano. E assim tornou-se perfeito para pagar o preço da nossa imperfeição pecaminosa. Essa disposição de Jesus ser aperfeiçoado para que se tornasse o nosso substituto revela o seu tremendo e grandioso amor. Em segundo lugar, a identificação de Jesus Cristo se vê na plenitude da sua irmandade para conosco. Versículos 11 a 13. Se ainda um judeu estivesse com dúvidas a respeito de Jesus, o autor então enfatizava. O autor, num certo sentido, ele destacava esse ponto, mostrando o quê? Que Jesus atuou de tal maneira que pudesse ser chamado nosso irmão. Certamente para os hebreus, uma das pedras de tropeço para entenderem claramente a superioridade de Jesus, a superioridade até do cristianismo, era a sua humilhação e sofrimento. Mas é justamente nesse texto que o autor nos mostra que essa humilhação foi necessária para que ele sentisse e experimentasse as minhas condições, as suas condições, para que o Senhor Jesus experimentasse as condições do ser humano, e assim ele pudesse se identificar completamente conosco. Jesus é de fato, além de Senhor e Salvador, querido amigo, veja só essa expressão, Jesus é de fato seu irmão, meu irmão, nosso irmão. Nossa fraternidade com Jesus é a fraternidade entre o Redentor e os redimidos. Você participa dessa redenção? Jesus é seu irmão? Em terceiro lugar, a identificação de Jesus se vê na derrota que ele impôs ao diabo pelo seu precioso sacrifício na cruz. Versículo 14. O autor prossegue levantando argumentos para comprovar, então, essa total identificação de Jesus conosco, com você, comigo. E ao desenvolver, então, seu raciocínio, além de demonstrar como Jesus sofreu, como nosso irmão, além dele mostrar que Jesus, o santificador, e os cristãos, posicionalmente santificados, têm o mesmo Pai, ele mostra também que pela cruz nós somos libertos do poder do diabo. Veja bem, Jesus veio exatamente para isso. Para quê? Querido amigo, Jesus veio para derrotar o diabo, que tinha o poder da morte. Se você quiser 2 textos bíblicos para confirmar isso, anote aí Colossenses 2,15 e 1 João 3,8. Eu repito, Colossenses 2,15 e 1 João 3,8 mostram que Jesus veio para isso, para derrotar o diabo que tinha o poder da morte. A vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz traz implicações para a nossa vida, pois ela foi um duro golpe que quebrou os grilhões dos corações dos homens e das mulheres, tornando-nos
completamente livres. Você é livre se você está em Cristo Jesus. Em quarto lugar, a identificação de Jesus se vê na libertação que ele concede a quem estava escravizado. Veja o versículo 15. Jesus nos libertou. Antes que pudesse nos conduzir à glória, ele teve que primeiramente nos libertar. Antes que Moisés pudesse conduzir Israel para a terra prometida, o que ele teve que fazer? Ele teve que libertá-los da escravidão do Egito. Nesses versos 14 e 15, fica claro que pela morte é que ele derrotou o diabo e nos libertou. A cruz foi a derrota de Satanás, mas a cruz foi a libertação dos cristãos. Sem a morte de Cristo, nenhum homem poderia iniciar a sua jornada para a glória. Por quê? Porque estava escravizado pelo diabo. Só quando Jesus liberta o ser humano, ele pode iniciar a sua jornada de volta a Deus. Em quinto lugar, a identificação de Jesus Cristo se vê no socorro que ele concede aos seres humanos. Jesus socorre a descendência de Abraão. Veja o versículo 16. Isso é, os filhos espirituais de Abraão. Ele não socorre os anjos. Ele morreu para nos dar a vida eterna. Para quem? Para nós, seres humanos. Certamente, o Senhor Jesus ouve a minha e a sua oração e nos atende, porque Ele conhece quem nós somos. Ele experimentou a nossa realidade. No versículo 16, o autor demonstra que Jesus tem uma relação especial com os cristãos, assumindo a natureza humana, porque Ele veio para nos resgatar. Jesus não assumiu uma natureza angelical. Não. Ele não veio para resgatar nenhum dos anjos. Ele veio para me resgatar, ele veio para te resgatar, ele veio para resgatar a humanidade. Em sexto e penúltimo lugar, a identificação de Jesus Cristo se vê na sua total semelhança conosco, a ponto dele ser a nossa propiciação diante de Deus. Veja o versículo 17. Jesus Cristo se tornou semelhante a nós para que nós nos tornássemos semelhantes a Ele. Jesus participou da carne e do sangue, Ele participou da nossa vida terrestre, da nossa vida humana, do sofrimento, da morte. Jesus se tornou o nosso fiel sumo sacerdote, e a função dele agora era dupla: sacrificar e interceder. Algumas pessoas ensinam que Jesus é uma criatura gerada por Deus e dizem que ele merece honra, mas não merece adoração porque ele não é Deus. Isso é uma heresia, precisa ser rejeitada. A Bíblia ensina que ele se tornou a nossa propiciação. Isso é, o seu sacrifício desviou a ira de Deus dos pecados cometidos por nós e removeu-os. Em segundo lugar, Jesus se tornou nosso intercessor também. E nós vamos ver isso na sétima comprovação. E exatamente essa sétima e última comprovação diz que a identificação de Jesus Cristo se vê na sua sofrida vitória contra as tentações, para que assim pudesse nos socorrer. Versículo 18. Jesus se tornou o nosso intercessor porque ele experimentou as nossas dores e as nossas aflições. Em Jesus, podemos encontrar socorro na vitória maior que ele conquistou na cruz do Calvário. Querido amigo, a minha oração então é feita pedindo a Deus as suas preciosas bênçãos sobre você, sobre todos os seus. Reconheça, assim, que Jesus Cristo se identificou plenamente com você, para que você pudesse se identificar plenamente com Ele. Por isso, louve a Deus, glorifique a Deus por tão grande Salvador. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.